Olá, boa noite. A produção e a programação das emissoras de rádio e televisão devem atender a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas. Deve ainda promover a cultura nacional e regional, atendendo ao percentual legal de regionalização da produção. Tudo isso respeitando os valores éticos e sociais da pessoa e da família. Isso está na Constituição. Em casos que ferem esses princípios, compete à lei federal estabelecer os meios legais que garantam aos cidadãos a possibilidade de se defenderem e aos seus direitos. Mas para isso é preciso que esteja claramente definido o que são os direitos e deveres no campo da comunicação. No Brasil, a legislação que rege o setor data de 1963. Na edição de hoje, você vai conhecer os detalhes de um debate que se arrasta há quase 25 anos e que trata da regulamentação das comunicações no Brasil. O Público na TV, programa da ouvidoria da empresa Brasil de Comunicação, está começando agora. Marco Regulatório das Comunicações. Esta expressão guarda uma série de conceitos e discussões que o público em geral desconhece. E quando ouve falar, teme que aí esteja embutido o velho fantasma da censura. No programa de hoje você vai conhecer os mitos e as verdades que envolvem essa questão que se refere a um dos direitos fundamentais de todo cidadão: o direito à comunicação e à liberdade de expressão. E para conversar sobre esse assunto, o nosso convidado é o jornalista e sociólogo Vinícius Lima, professor titular de Ciência Política e Comunicação da UNB. Boa noite, professor. Boa noite, muito obrigada pela sua participação, por aceitar nosso convite. Obrigado a você. Professor, a gente poderia começar com o senhor explicando para o nosso público o que é e por que é importante a regulamentação de artigos na Constituição. Veja bem, como você já disse, a comunicação é uma área de direito fundamental. Ao contrário de outros direitos fundamentais, como educação, saúde, trabalho, moradia, talvez a área de comunicação não fique tão evidente para o cidadão comum como uma área fundamental, mas ela na verdade, o centro da própria discussão democrática, né? Porque se não houver a participação igual do conjunto da população no debate público, né? Se a opinião pública não for formada com a participação igualitária de todos os cidadãos, você tem uma opinião pública corrompida. No caso brasileiro, a Constituição de 88, ela tem um capítulo específico sobre a comunicação social, né? Lá nesse capítulo existem normas e princípios, sobretudo sobre as concessões públicas de rádio e televisão, né, que são concessões da União, que são exploradas pela iniciativa privada, como empresas comerciais, né, que disciplinam essa atividade. Essa disciplina se dá basicamente em termos do mercado onde essas atividades são exercidas. Então, as normas da Constituição dizem respeito, por exemplo, a que essa atividade não pode ser nem direta nem indiretamente objeto de oligopólio ou monopólio. Por quê? Porque quando você tem um oligopólio, você tem poucas vozes que falam e muitas vozes que ouvem. Então você volta àquele... Fica desigual. Completamente desigual. Poucas pessoas controlam o espaço público do debate. Professor, o regulamento dos serviços de radiodifusão que está em vigor data de 1963. O regulamento é de 63, a lei é de 62, portanto tem mais de 50 anos, né? O regulamento está fazendo 50 anos, a lei 51 esse ano. Olha só, qualquer um de nós é capaz de uma mera reflexão se dar conta de que 50 anos atrás, em termos de televisão e rádio, você tinha uma situação completamente distinta, né? Então, mesmo do ponto de vista tecnológico,
Eu não sou engenheiro nem especialista nisso, mas os recursos que tem hoje... A realidade é outra. A realidade é completamente diferente. Então, de saída, quer dizer, esse código, que é o código que ainda rege a radiodifusão brasileira, ele está completamente defasado do ponto de vista tecnológico, né? Hoje você tem a revolução digital, por exemplo, ela mudou radicalmente as formas de transmitir, de dados, imagens e tal. Isso precisa de ser redisciplinado, né? E isso é uma evidência por si só, porque uma lei de 50 anos nessa área, você compra um celular, um ano depois ele está completamente defasado, ou você compra E a lei não acompanha essa evolução. Acompanhou, a lei ficou completamente desatualizada, sem se referir a questões que são mais políticas, né, do ponto de vista da disciplina, por exemplo, das concessões de rádio e televisão e da renovação dessas concessões, né, que inicialmente foram reguladas por essa lei. Tem uma regulação na Constituição, mas tem coisas na Constituição com relação a concessões, por exemplo, que não foram regulamentadas e não são cumpridas. O princípio da complementariedade entre os sistemas público, privado e estatal. Nós estamos aqui no sistema público, que é absolutamente minoritário, né? Porque a nossa tradição consolidou o sistema privado de exploração das concessões de rádio e televisão lá na década de 30 do século passado. Mas a Constituição de 88, ela manda estabelecer um equilíbrio entre os diferentes sistemas, público, privado e estatal. Isso não acontece porque nós temos uma predominância total do sistema privado. Agora, professor, tanto tempo, né, desse regulamento, mas todas as vezes que se fala num novo marco regulatório para as comunicações, tem sido considerado pela grande mídia como volta à censura. Como é que o senhor avalia isso? Mas nós vamos tratar no próximo bloco. A gente volta já. Estamos aqui com o professor Vinícius Lima e o nosso assunto é a regulamentação das comunicações no Brasil. E a pergunta que deixamos no bloco anterior foi sobre a polêmica entre regulação e censura. Professor, agora já podemos falar sobre isso. Pois é, essa polêmica é uma polêmica falsa, né? É uma polêmica que é promovida pelos setores que não têm interesse em que haja qualquer modificação no estado atual das coisas, né? Porque, você veja só, o marco regulatório tem sido combatido, em alguns casos ferozmente, né, sem que exista sequer uma proposta de marco regulatório. Nunca foi colocada publicamente uma proposta de marco, nem por esse governo, nem pelo governo anterior, né? Então, na verdade, quando se fala o projeto, o marco regulatório quer censurar a imprensa, o marco regulatório é a volta à censura, está se falando sobre uma hipótese, porque esse marco regulatório nunca foi tornado público, né? A Constituição é absolutamente clara de que não pode, não vai, não haverá censura, não se trata disso, né? Aliás, países como, por exemplo, a Inglaterra, que é o berço moderno da liberdade de expressão, a discussão sobre liberdade de expressão no mundo moderno começou na Inglaterra do século XVII. A referência fundamental para esse debate é um panfleto que foi escrito por John Milton, lá em 1644. Pois bem, a Inglaterra tem há anos, há décadas, uma agência regulatória para a área de comunicações, inclusive a radiodifusão. E agora, recentemente, houve um acordo no parlamento inglês para regras, a partir de um código de ética elaborado em conjunto com jornalistas, empresários e tal, ser aplicada à mídia impressa, né? Quer dizer, no Brasil, quando se fala de marco regulatório, primeiro que se fala das concessões de radiodifusão, que são concessões públicas, de um serviço público, né? E segundo, que se fala em regulamentar o que já está na Constituição. Então não há nenhuma possibilidade, até porque isso seria um projeto encaminhado
ao Congresso para debate e aprovação, não seria um ato monocrático do presidente da República, da presidente da República, seria algo aprovado dentro do Estado de Direito, não há nenhuma possibilidade de que seja um ato de censura. E seria regulamentar o que já está previsto. Regulamentar o que já devia estar regulamentado há 25 anos. Agora, professor, um outro aspecto dessa discussão é a distribuição de recursos oficiais de publicidade entre os diversos veículos. Como ficaria essa questão a partir do estabelecimento de um marco regulatório? Veja só, essa questão é diferente, porque, na verdade, aparentemente há uma interpretação nova por parte da SECOM com relação a uma norma que já existia, de distribuição de recursos oficiais. Eu, pessoalmente, sou daqueles que acho que a função maior do Estado é garantir a pluralidade e a diversidade de vozes no espaço público. Se você tomar esse princípio, que aliás é um princípio constitucional, como princípio de referência, o critério para a distribuição dos recursos públicos deve ser prioritariamente esse, e não necessariamente os meios de comunicação já existentes que oferecem a maior relação custo-benefício. Há países como a França, por exemplo, agora, semanas atrás, o governo francês assinou um acordo com o Google, que abre a possibilidade de colocação de recursos para o incentivo do desenvolvimento da mídia digital, exatamente com o objetivo de possibilitar o florescimento de vozes que não estão no espaço público através da grande mídia. Então, o que acontece? Quando a SECOM, interpretando, do meu ponto de vista, de forma incorreta uma norma que já existe, ela favorece a concentração da propriedade dos meios, que é oposto ao princípio lá não pode ter oligopólio nem monopólio. Porque o que está acontecendo é com essa rigidez da alocação dos recursos públicos, veículos alternativos, que não são da grande mídia, não tem como sobreviver. Então, na verdade, o que você tem é menos vozes no espaço público, e não o contrário, né? Professor, nós vamos para um pequeno intervalo. Pois não. É rapidinho, a gente volta já. Para você que chegou agora, o nosso convidado de hoje é o professor Vinícius Lima. E o assunto é a regulamentação das comunicações no Brasil. Professor, o senhor participou do processo da Constituinte como assessor parlamentar e publicou um livro, né, sobre temas ligados ao capítulo da comunicação social. Nesses quase 25 anos, como o senhor descreveria o panorama das comunicações no Brasil? Olha, nós temos uma situação na comunicação brasileira que não se alterou do ponto de vista estrutural nas últimas décadas, né? Nós temos um sistema predominantemente privado, comercial, que é oligopolizado por poucos grupos. A maioria desses grupos tem vínculo direto ou indireto com políticos no exercício do mandato, o que é inconstitucional pelo artigo 54, que não é nenhum desses que nós já falamos aqui. E há, inclusive, uma ADI no Supremo também pedindo uma interpretação definitiva sobre esse artigo para que impeça que políticos no exercício do mandato tenham qualquer tipo de vínculo com as concessões de radiodifusão. Nós temos um sistema público que ainda está engatinhando, porque o princípio da complementariedade não é cumprido, né? Que devia equilibrar, como eu já disse, o sistema público, privado e estatal. E o resultado disso, bom, isso tudo é sustentado por uma legislação completamente defasada, que não é atualizada, por normas que não foram regulamentadas da Constituição. Boa parte desse sistema de mídia é sustentado por verbas oficiais, porque a alocação
o Estado brasileiro, nos seus diferentes níveis, é um dos maiores anunciantes, né? Se não o maior anunciante. E isso tudo tem como consequência, como eu já disse também, a não pluralidade e diversidade do espaço público, né? Que, em última consequência, leva a uma corrupção da opinião pública. Então, isso tem consequências importantíssimas para o processo democrático. Apesar, e isso é muito importante que se insista, apesar da inovação fantástica da internet, das possibilidades potenciais que a internet oferece, mas aqui no Brasil, nas principais democracias representativas do mundo, a entrada da internet não conseguiu ainda corrigir esse desequilíbrio que existe em relação ao poder da chamada velha mídia, né? Sobretudo de pautar o debate público, né? E de exercer uma influência enorme. Agora, professor, quais seriam as vantagens para a sociedade, né, que a sociedade teria efetivamente com a regulação das comunicações? Olha, essa é a questão fundamental, né? Porque é preciso que o cidadão comum se perceba nesse debate. Eu acho que há várias entradas para essa questão. Mas, do ponto de vista bem objetivo, existem normas não regulamentadas, por exemplo, do artigo 220, que é o primeiro do capítulo 5º, que dizem respeito a coisas assim elementares. Por exemplo, publicidade de alimentos nocivos à saúde, publicidade de alimentos nocivos às crianças, com muito sal, com muita gordura, coisas desse tipo, que, porque não estão regulamentadas, a Anvisa baixa uma resolução e a Associação Brasileira de Produtores de Alimento entra na justiça e ganha porque a Anvisa não pode regulamentar o que não foi regulamentado pela Constituição. Professor, muito obrigada pela sua participação. Muito obrigado a você. O Público na TV fica por aqui. E a todos os jornalistas que lutam por uma sociedade mais justa e igualitária através do seu ofício, nossos cumprimentos pelo Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. E a você que nos acompanhou, uma boa noite e obrigada pela audiência.